Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Dantas, professora de Ciências e Biologia. Estou aqui hoje no EducaPE para tentar explicar um pouquinho sobre um tema de grande relevância nessa disciplina tão maravilhosa. Qual será o tema de hoje? Sétimo ano, eu vou apresentar para vocês a história dos combustíveis e as fontes de energia, ok? Vamos lá! A gente sabe que combustível é utilizado no nosso dia a dia. Sem energia, a gente não consegue fazer atividades triviais. E na aula de hoje, eu vou falar da importância da energia no dia a dia. Eu vou falar o conceito, a definição, o que seria energia, e vou também tentar passar para vocês as fontes energéticas e falar um pouquinho sobre a poluição de cada uma. Vamos lá? Conforme as imagens, vocês estão vendo que todos os dias utilizamos algum tipo de energia, ou mais de uma, porque senão não executamos nossas atividades. Quem aqui não se desesperou quando há um apagão e todo mundo grita quando a energia retoma para nossas residências? Parece uma festa. Então, nossas atividades corriqueiras dependem da utilização de energia. E aí, vamos prestar atenção um pouquinho na imagem. Nosso corpo também necessita de energia. Vocês já devem ter visto com o professor de ciência no ensino presencial que o corpo da gente necessita de energia e produz energia. E aí a gente tem duas imagens. Nós temos a imagem de um automóvel, que é um ser não vivo, é claro, e para executar suas ações, o automóvel precisa de energia. Onde é que ele encontra? Num posto de gasolina. Você vai lá com mamãe e papai, enche o tanque, repõe energia e ele roda quilômetros e quilômetros. E nosso corpo? Nosso corpo precisa também de energia. Mas a gente não vai no posto. A gente faz o que, Dantas? A gente precisa de O2 e a gente precisa de alimentos. Senão, o corpo da gente não recarrega a energia e não executamos as atividades, como, por exemplo, respirar, andar, dormir, correr, abraçar. Abraçar agora não, porque abraçar não pode, só de forma virtual, ok? Olha a imagem do slide. A gente sabe que o alimento no nosso corpo, ele vai ser considerado como combustível. Combustível. É ele chamado de combustível, o alimento. O oxigênio que vem da respiração, ó, é chamado de comburente, ok? E sem alimento, sem oxigênio, ou melhor, ficando mais difícil, sem combustível e sem comburente, nosso corpo não tem energia. Então, se não tem energia, as atividades não são executadas conforme deveria, ok? Aí a gente vai para outra imagem interessantíssima. Qual seria? A imagem, ou melhor, uma equaçãozinha da nossa respiração. Quimicamente, meu Deus, Dantas, não era aula de ciência, já está falando em química, mas vê só como está fácil. Veja só essa equaçãozinha da respiração. Lembrando, para ter energia, ok? Nosso corpo precisa do combustível, que seria os alimentos, e do comburente, que seria o oxigênio. Senão, não temos energia. Qual seria o alimento que minhas células preferem? Que elas tiram a energia. Qual seria o alimento preferido das minhas células? Seria glicose. Meu Deus, o que é glicose? Glicose é o nome chique de açúcar, que pode ser chamado também de carboidrato, que pode ser chamado também de glicídio. Então, nosso corpo precisa de combustível. Qual seria o principal combustível?
seria a glicose, o açúcar, o carboidrato. Então, glicose, olha só, glicose mais o comburente oxigênio, tá aí na tela para vocês, vão se juntar. E quando eles se juntam, feito no liquidificador, eles vão dar um subproduto. Qual seria esse subproduto? Quando eu junto glicose com oxigênio, vai se transformar em uma reação. Quando eu misturo glicose e oxigênio, vai haver uma transformação química desses produtos e vai gerar novos produtos. Quais seriam? Gás carbônico, água e energia, o tema da aula de hoje. Vamos lá. Eu almoço, arroz, carboidrato, feijão, carboidrato. Então, eu estou almoçando, estou ingerindo o carboidrato. Eu estou inspirando oxigênio. Nas minhas células, esses dois produtos se misturam e eles se transformam em novos produtos. Quais seriam? Gás carbônico, mas não fica dentro do nosso corpo. Eu vou eliminar esse gás carbônico através da expiração. Vou também eliminar água. Por quê? A gente elimina a água respirando, Dantas? Claro. A gente elimina a água respirando, a gente elimina a água transpirando, a gente elimina a água urinando, a gente elimina a água evacuando. Mas muita gente esquece que mesmo que a gente não transpire muito, que a gente não faça muito xixi, que a gente não vá muito ao banheiro, fazer o número 2, a gente fica com sede. Por quê? Porque na respiração, nessa equação química, eu estou eliminando água, então eu vou ficar com sede de qualquer forma. E também vou eliminar energia. Para quê? Para usar em todas as atividades ou armazenar, ok? Vá que eu seja um menino, um garoto, um adolescente preguiçoso. Aí eu vou ficar armazenando, mas uma hora você vai ter que gastar. As plantinhas, elas também precisam de energia. Elas utilizam e produzem energia. Através da respiração, Dantas, elas executam respiração, mas elas transformam energia através da fotossíntese também. E o que seria fotossíntese? Seria quando a plantinha pega a energia do sol. Olha como é diferente. A gente não pega do sol, a gente pega do alimento. As plantinhas pegam o oxigênio? Não. As plantinhas vão pegar outro gás, que é o gás carbônico. Olha a diferença. Se os animais pegam glicose e oxigênio, plantinha pega luz solar e pega gás carbônico. Então, esses dois ingredientes diferentes, elas são capazes de produzir a energia dela. Elas produzem que tipo de energia? Elas produzem o oxigênio. Elas devolvem o oxigênio que a gente vai utilizar na nossa equação, na nossa respiração. Então, sem planta, não tem respiração. Vejam só. Se liguem, viu, na importância das plantas. Se liguem nos combustíveis necessários para que os seres, tanto animais quanto as plantas, consigam sobreviver. Vamos lá. Já expliquei a importância da energia no nosso dia a dia. Já expliquei a importância da energia para os seres vivos, tanto animais quanto plantas. Mas vamos para o conceito. Vamos lá, preste atenção na imagem. O que é energia, gente? Energia, na sua definição, é a capacidade de produzir trabalho. Eita, Dantas! Quando sua mãe agora disser, menino,
você está me dando muito trabalho, é muita produção de trabalho. Você diz à sua mãe agora, é energia, mãe. Então, olha só, energia, capacidade de produzir trabalho. E aí? E aí que eu tenho que ir em busca de várias fontes de produzir trabalho, ok? Sendo que essas fontes podem gerar muita poluição ou pouca poluição. E essas fontes, elas são classificadas de acordo com a imagem que vocês estão observando de duas maneiras. Fontes renováveis. O que é uma fonte renovável, que se renova, que ela, na sua definição, é inesgotável. Olha que chique, uma fonte que não acaba nunca. Acabar nunca é muito pesado. Nunca diga nunca, viu, galera? Nunca diga nunca, Dantas. Então, a gente tem algumas observações a falar sobre essa energia que é considerada inesgotável. Existe uma fonte de energia chamada de não renovável. Eu não decoro ciência, eu aprendo ciência. Só pelo nome, quando eu estou lendo um texto, tá lá, fonte de energia renovável, repetir, ela volta, ela faz como um ciclo, ela sempre se renova, ela começo, meio e fim, voltou, renovou. Fonte de energia não renovável. Você não vai renovar o contrato com aquela operadora que deixou você na mão e o quê? E não forneceu sua internet para ver a aula de Dantas. Não renovável significa que ela vai se extinguir, ela vai acabar, ela é limitada, ok? E como a imagem está passando para vocês, por exemplo, energia eólica. Poxa, gente, energia eólica é uma fonte renovável ou não renovável? Vento, joinhas. Vento vai acabar? Não. Então, é uma energia renovável. Aí a gente vai para a figura ao lado, onde temos uma fábrica, uma indústria, e essa indústria está utilizando combustível fóssil. Vamos supor que ela esteja utilizando petróleo. Petróleo é uma fonte de energia que pode acabar, que vai se extinguir, que tem limite. A gente vai para as fontes de energias renováveis. Aqui não tem limite, ilimitado, ok? Ilimitada. Aí a gente tem a hidroelétrica, a gente tem a energia eólica, a gente tem a energia solar, a gente tem uma nova que cai muito no Enem, que é chamada de energia biomassa, a gente tem a geotérmica e a gente tem a energia, a fonte vinda dos oceanos. Veja só quantas possibilidades de energia ilimitada. Veja que legal. E aí, conforme a imagem, se liguem, eu tenho 6 opções de energia renovável, galera. 6. Olha a imagem. Vamos para a primeira fonte renovável, energia que vem das hidrelétricas. Como funciona? Através da força das águas dos rios. A água dos rios passa por uma turbina, essa turbina se movimenta e vai gerar energia. Essa energia é convertida em energia elétrica. Olha a imagem de uma usina hidroelétrica. Essa fonte renovável hidrelétrica, ela é a mais utilizada no nosso país. Porém, eu preciso dos rios. Rios, se é renovável, limitado, depende da ação do homem. Porque como a gente está poluindo bastante, os rios, eles estão se tornando escassos. Então, a gente está diminuindo a quantidade, o volume de água dos rios, impossibilitando, por exemplo, a transformação
em uma usina hidroelétrica. Então, o mal por si só se destrói. A gente vai poluir, não tem energia vinda do rio. Vindo do rio, não tem energia na minha casa. Vindo na minha casa, olha só o ciclo da vida. A gente tem a energia hidrelétrica e ela é renovável, ela é ilimitada, porém, qual é o dano? Tem poluição. Como é a poluição dessa energia, dessa fonte? É uma poluição que a gente classifica como uma poluição atmosférica, tá certo? Por que, Dantas? Porque como eu vou construir uma hidroelétrica naquele espaço, muitos materiais vegetais, eles vão morrer. E quando eles vão morrer, eles se depositam, tá certo? No solo do rio. E aí ocorre a proliferação de algas. E essa proliferação de algas, elas vão emitir gases do efeito estufa. Esses gases são metano, gás carbônico, óxido nitroso, que vai contribuir para o efeito quê? O efeito estufa, o calor excessivo e a falta de qualidade, tá certo? No ar que respiramos. Lembrando, viu, que a gente precisa de ar atmosférico, oxigênio com alimento é que vai fazer com que ocorra a nossa respiração, nossa formação de energia para nossas células. Vamos à segunda fonte de energia renovável, que é a energia eólica. A gente observa que essa fonte está em moda, principalmente, está sendo mais utilizada, principalmente no Nordeste, devido à velocidade dos ventos. Costuma dizer que o Brasil é um país privilegiado. Temos rios e temos ventos. Ora, rio para energia elétrica e vento para energia eólica. É para agradecer a Papai do Céu, hein? Sendo que a energia eólica, ela transforma energia a partir da passagem dos ventos por turbinas. Ok? Então, o vento, ele é utilizado, ele movimenta as hélices, e as hélices em movimento, ele consegue transformar e produzir energia elétrica. Temos um problema, também temos tipos de poluição dessa energia. Qual seria? Poluição sonora, olha a imagem, e poluição visual. Como assim, Dantas? Não entendi. A poluição visual é o seguinte: como as turbinas são imensas, elas podem modificar paisagens turísticas, históricas e bastante importantes, ok? Então, precisa saber onde vai haver a construção desse parque eólico. Se for uma região tombada, patrimônio histórico, provavelmente vai ser impossível a construção desse parque eólico, ok? Além da poluição visual, eu tenho um outro problema, que eu acredito ser mais grave que a poluição visual, que seria a poluição sonora. Quando o vento movimenta as hélices, gera energia elétrica, gerando energia elétrica, o barulho é imenso das turbinas. E aí, pode afetar a audição de moradores em torno desse parque eólico e, além do mais, pode mudar, tá certo? Perturbar a biota de algumas aves que fazem migração nessa região. A gente também tem outra fonte renovável, ilimitada. Veja só, galera, fonte renovável ilimitada, que é a energia solar. Preste atenção na imagem que vem agora. Energia solar é a energia que converte, ok, a energia do sol em energia elétrica. Através de quê, Dantas?
através de células de placas fotovoltaicas, ok? É uma energia que também pode ser aproveitada no nosso país. Olha que maravilha, temos rios, temos vento e temos sol, ok? Então, a gente pode fazer uso dessas energias, dessas fontes renováveis. A gente precisa começar a estudar mais, a cair em campo e ter muitos e muitos projetos que aproveitem essas fontes de energia. E quem vai criar esses projetos? Vocês. Vocês vão estudar melhor a fonte hidrelétrica, vocês vão estudar melhor a eólica, vocês vão estudar melhor a solar, porque é isso que a gente tem, são fontes ilimitadas e precisam ser investidas no nosso país, ok? Vamos falar dos tipos de poluição que a energia solar pode causar, ok? Geralmente, os estudos demonstram que a energia solar ela não possui um grande índice de poluição, a não ser que nós, que produzimos as células fotovoltaicas, a gente descarte essas células fotovoltaicas têm validade e quando ela perde a validade, a gente precisa ter cuidado no momento de descarte. Para quê? Para não poluir o solo e nem a água. Como uma pilha. Eu dou um exemplo semelhante à pilha. Vamos lá. A gente usa a pilha para ligar o relógio da nossa casa, da parede. Sendo que, se a gente não tomar conta de como descartar aquela pilha corretamente, jogar no lixo comum, é claro que estamos poluindo o solo, estamos poluindo a água. Da mesma forma são os telhados com essas placas fotovoltaicas, com essas células fotovoltaicas, ok? Vamos lá, a próxima fonte renovável que está na moda. Essa aí está gerando um grande interesse comercial, ok? Internacionalmente e nacionalmente. A gente tem como fonte renovável biomassa. Eita, bio, vida, massa significa quantidade. E aí a gente vai para Dantas, a gente vai matar um ser vivo para produzir energia? Claro que não. A gente vai utilizar alguns recursos vivos para gerar energia. Como assim? Vou dar um exemplo. É a queima de material orgânico. Pode queimar qualquer material orgânico? De jeito nenhum. Precisa ser controlado, precisa ser sustentável. Quais são os materiais orgânicos com vida que a gente pode queimar? Precisa ser, número 1, madeira. Número 2, resíduos agrícolas, como por exemplo, cana-de-açúcar. Número 3, resíduos florestais. E número 4, resíduos pecuários, como por exemplo, eu posso trabalhar com as fezes do gado para gerar energia. Então vejam bem, essa energia, fonte renovável, biomassa, é a queima de material orgânico que alimenta geradores, transformando a queima em eletricidade. Porém, tem que ser de forma sustentável. Eu não posso acabar com o meu planeta queimando madeira, queimando florestas em prol da produção de energia. Eu preciso que a floresta, eu preciso que a madeira seja de forma sustentável. Como assim? Ela seja plantada para esta finalidade, ok? A biomassa, ela também tem um tipo de poluição. Qual seria? Seria uma poluição, tá certo? Contribui bastante devido à queima para o efeito estufa, ela libera gases, dióxido de carbono, carbono, para contribuir com o aquecimento global e também
seria muito interessante lembrar que precisa ser colhida de forma sustentável, conforme o slide. A gente também tem outra forma de energia renovável, que seria a energia geotérmica. Eita, que energia é essa, Dantas? É a energia que utiliza o vapor, a água quente, de onde? Do núcleo da Terra. Vocês aprenderam em geografia que o núcleo da Terra, as camadas inferiores do nosso planeta, ainda estão, tá certo? Em temperaturas elevadíssimas e produzem vapor. E esse vapor pode viajar através de poços e de superfícies, gerando o quê? Gerando energia. Agora, detalhe, presta bem atenção. Essa energia, conforme a imagem, ok? Ela tem alguns tipos de poluição. Bem mais que a hidro, bem mais que a eólica, bem mais que a solar. Por quê? Eu posso ter como poluição da água, poluição sonora e poluição do ar. Então, aproveitar o vapor ou a água que vem do interior da Terra requer mais estudos, mais técnicas do que as demais fontes. Como seria a poluição da água? Olha a imagem, a poluição da água, por quê? Porque pode contaminar as águas com mercúrio, boro, arsênio, vindo do interior da Terra. Pode contaminar, ou melhor, pode poluir de forma sonora. Por que, Dantas? Porque as perfurações são extremamente barulhentas. Lógico, vapor, a água quente está no interior do nosso planeta. Vocês já viram, tá certo? Que a saída desse vapor, dessa água quente, de forma natural, através do fenômeno físico e químico, seria o vulcão. Imagine a gente fazer isso para aproveitar a energia elétrica. Então, dar trabalho, perfurações com bastante profundidade, ok? Então, eu tenho tipos de poluição sonora. A poluição sonora, onde as perfurações são extremamente barulhentas, o barulho é constante, pois sempre há novas fontes a serem perfuradas. E a poluição do ar? Como é a poluição do ar? A emissão de gás carbônico, assim como a biomassa, ok? No processo é muito pequeno. No entanto, o grande problema é que essa fonte geotérmica, além de gás carbônico, além de dióxido de carbono, elimina ácido sulfúrico, que, se a gente não tiver cuidado, pode ser nociva, além de causar um mau cheiro terrível. Ok? A gente fecha as fontes renováveis ilimitadas com energia provida dos oceanos. Conforme a imagem, vocês podem ver que é quando existe uma transformação da energia cinética do movimento das águas em eletricidade ou pelo calor solar absorvido por estas águas, ok? Assim como as outras fontes, o oceano também, tá certo? Pode gerar tipos de poluição, por exemplo, poluição da água ou poluição visual. Vejam a imagem. Poluição da água, por quê? Porque as turbinas liberam CO2. E poluição visual, por quê? Pode também modificar paisagens turísticas e históricas ou afetivamente importantes, ok? Assim como a energia solar, assim como a energia eólica. E aí que a gente já falou das energias ilimitadas. As energias que a gente tem e provavelmente, se o uso for correto, se o manejo for correto, jamais acabará. A gente vai entrar agora nas fontes de energia não renováveis. Ou seja, quando não renova, significa que tem um fim. E eu tenho duas fontes. Os combustíveis fósseis,
Que são quais, Dantas? Petróleo, gás natural e carvão mineral. E eu tenho outra fonte, que seria a energia nuclear. E aí eu tenho a utilização, tá certo? De elementos da tabela periódica gerando energia, como por exemplo, urânio e plutônio. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o combustível fóssil, o combustível limitado, o combustível mais usado, que seria o petróleo. É esse que a gente utiliza quase sempre. Lembrando, ele vai ser classificado como não renovável. Vai acabar, então. Vejam só. Ele é formado há mais de 300 milhões de anos no nosso planeta. Vejam a imagem. E tem sido usado há cerca de 600 anos. Chega uma hora, gente, que não dá mais. Chega uma hora que a gente precisa utilizar os renováveis, os 6 que já foram falados no início da aula. E, é claro, como combustível, produz energia. Sendo que o petróleo, ele vai produzir bastante poluição. Que tipo, Dantas? Poluição da água e poluição atmosférica. Vejam só a imagem. Poluição da água. A gente sabe, a gente viu, a gente tem provas que o petróleo, quando ele não sofre um bom manejo, ele causa acidentes ecológicos gravíssimos. Recentemente, a costa, tá certo? O litoral brasileiro, ele foi vítima de um grande vazamento de petróleo, prejudicando todo o ecossistema. Por quê? Porque o petróleo polui as águas. Através de quê? Derramamento de óleo, causa morte marinhas, há um risco de incêndio, destrói praias, mangues, dentre outros. E a gente agora há pouco passou por essa situação. A gente viu o quanto foi difícil, quando ainda está sendo difícil, porque ainda existem resíduos, e a gente nem sabe a longo prazo os efeitos desse vazamento recente, ok? Além disso, o petróleo, ele tem a poluição atmosférica, ele causa a poluição atmosférica. Através de quê? Da combustão dos motores dos automóveis, das indústrias, causando grandes problemas respiratórios. Às vezes, a gente tem uma rinite, uma alergia, e a gente culpa a mamãe, a gente culpa o quarto, a gente diz que é a bactéria, é o fungo que está causando a alergia, e na verdade, é um produto da combustão, porque está aqui na atmosfera. E como está aqui na atmosfera, ao respirarmos, a gente tem graves doenças respiratórias, ok? Há também outro combustível, tá certo? Não renovável que a gente utiliza, que seria o gás natural. O gás natural, ele é mais leve que o ar. Vejam a imagem. Ele chega através de uma encanação e ao consumidor e é queimado no local. E ele também produz poluição. Que tipo de poluição? Visual, certo? E essa poluição é devido a quê? Devido às tubulações que ficam expostas. Lembrem-se, o gás natural também é um gás muito, muito, muito perigoso, porque ele pode sofrer combustão rapidamente, causando grandes explosões. O principal gás, onde a gente retira, onde a gente queima para gerar energia, é o gás metano, certo? A gente também vai ter como fonte não renovável o carvão mineral. Conforme a imagem, vamos lá. A queima do carvão aquece a água que move as turbinas para gerar eletricidade. Vejam só, o carvão é uma substância rochosa,
de cor preta. É feito do carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto e várias quantidades de enxofre. Então, ele está lá no solo. Causa poluição, Dantas? Causa poluição tanto atmosférica quanto poluição de água e de solo. Como é a poluição atmosférica? Porque ele libera gases para o efeito estufa também. Ele aquece o microclima. E ele lança no ar partículas sólidas. Vejam a imagem. Ele também vai causar poluição da água e do solo. Como, Dantas? Por quê? Porque a presença de pirita, que é extraída junto com o mesmo, e quando em contato com água e oxigênio, transforma-se em ácido sulfúrico. Mesmo probleminha da energia, olha só, renovável, geotérmica. Tudo que vem da Terra, tudo que vem de camadas inferiores da Terra, quando queima, gera subprodutos. E um dos subprodutos da queima do carvão mineral seria o ácido sulfúrico, ok? Então, combustíveis não renováveis, combustíveis que têm limite, eles são mais poluidores. Exemplo, a gente já falou sobre o petróleo, falamos sobre o gás natural e estamos falando sobre o carvão mineral. Para finalizar, a última fonte não renovável seria a energia nuclear. Vejam a imagem. Energia nuclear é gerada usando urânio ou plutônio. É uma energia, é uma fonte não renovável. Significa que é uma fonte que tem fim, que vai se esgotar. E, conforme a imagem, ela ocorre uma reação em cadeia. Dentro de quê, Dantas? Dentro de um reator, dentro de uma caixinha. Eu vou colocar esses dois átomos, esses dois elementos químicos, um elemento, urânio ou plutônio, e ele vai produzir calor e esse calor vai ser transformado em energia elétrica. Beleza, simples, não tão. Por quê? Porque essa fonte de energia é uma fonte que causa bastante poluição. Pode causar poluição atmosférica da água e do solo. E quais são as causas e consequências? Pode ocorrer, em caso de vazamento, tá certo? Grandes explosões. E quando explode, esses átomos radioativos, eles causam efeitos devastadores, ok? E além de causar efeitos no momento devastador, eles permanecem causando prejuízo por tempo indeterminado. Pode levar milhares e milhares de anos para desaparecer. Conforme a gente estudou na aula de hoje, nós vimos a importância da energia no nosso dia a dia. Além das atividades essenciais, sem energia a gente não respira, sem energia a plantinha não faz fotossíntese. Além disso, a gente classificou as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Renovar significa ilimitar, fonte para sempre, para toda a vida. E as não renováveis vai acabar, vai se esgotar, ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, um cheiro no coração. E eu gostaria também de mandar um abração para Edinaldo, GRE Recife Norte, para a professora Neuza, para toda a galerinha do EREM Santa Paula. Cheiro!